Vamos lá então, galera, para a gente dar sequência ao nosso bloco final de revisão aí para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, raciocínio lógico, tá bom? Deixa um comentário aí, tá? Dizendo como que foi a tua preparação aí, o quanto a gente pôde ajudar, tá? Isso é fundamental. Deixa um comentário aí que eu te peço. Te inscreve no canal e para esse vídeo deixa um comentário, que é importantíssimo eu saber o quanto te ajudou essa preparação aí também, tá bom? Vamos lá, galera. Então, nós temos essa questão, uma questão aqui de álgebra. E é esperado, uma questão aí mais tranquila. Uma empresa foi contratada para pintar uma superfície de 600... Superfície, hein? De 600 metros quadrados na parte externa do edifício. A tinta escolhida com 1 litro, ela consegue cobrir 20 metros quadrados. Gente, e essa tinta é vendida em galões de 3,6 litros. A primeira coisa que eu preciso saber aqui é de quantos litros eu vou precisar. Tá? Então, se eu preciso pintar 600, e cada 1 litro, ele faz 20, certo? Imagina, tu tem que imaginar a cena, tá? Tu tem que imaginar você fazendo isso. Você vai ter ali um espaço de 600 metros quadrados, tá? É como se eu tivesse aqui, ó, 60 aqui, 60 metros aqui e 10 aqui, tá? Isso é o que você tem que pintar. Isso aí dá uma área de 600 metros quadrados. Você sabe que, imagina a lata. Com aquela lata que você está imaginando, você consegue pintar 20. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar todo o valor, todo o espaço que você tem e dividir pela quantidade, que é o 20 aqui, ó, que ele é capaz de fazer. E aí a gente simplifica aqui, ó. A gente vai acabar achando 60 por 2, 30 litros, que é o que a gente vai precisar. Ok? Então, isso é o que a gente precisa. E eu vou te explicar agora de uma forma mais, que eu acredito aí que seja mais didática e a mais aconselhável para concurso. Tá? Ele quer saber quanto que tu vai precisar de galão. Você poderia fazer 30 dividido por 3,6. Eu acredito que ele quis te testar para que você tirasse as vírgulas ali, vendo se você conseguiria fazer esse cálculo, porque as pessoas se embananam quando tem uma vírgula. O que é que tu teria que fazer? Teria que botar um zero aqui e retirar essa vírgula aqui. Tá? A hora que você coloca um zero a mais ali, você consegue retirar essa vírgula, que é a mesma coisa que você multiplicasse por 10 o 30 e multiplicasse por 10 o 3,6. Andaria uma casa para a direita. Tá? Só que eu posso fazer o seguinte aqui também, ó. Eu posso analisar aqui 10 latas. Com 10 latas. Ah, com 10 latas eu teria 36 litros. E cada uma possui 3,6 litros, né? Então, com 9 latas, gente, com 9 latas, eu vou ter 36 menos o 3,6. Beleza? Eu vou ter 32,4. E você percebe que se eu fazer com 8 e reduzir mais 3,6 aqui, eu vou baixar de 32. Com 8, esse valor do 8 vai ser menor que o que eu preciso, que é o 30. E aí com 8 não vai dar. Eu não vou conseguir fazer. Certo? Com 8 latas eu não vou conseguir chegar aos 30 litros aqui que eu preciso para pintar tudo. Então, o que eu vou precisar, na verdade, são 9 litros. Certo? Então, a resposta correta que nós temos aqui acaba sendo a letra C. Ok? Poderia fazer um cálculo aqui de divisão normal dele, mas você já percebe que
ele vai te fazer um cálculo mais rebuscado. Você vai ter que sofrer para fazer ele igual aqui. Tá? Então, o que ele quer é que você não caia no cálculo. Justamente, ele não quer que você caia no cálculo. Ele quer que você tenha a percepção. E aí eu vou te dizer uma coisa bem importante, tá? Sempre analisa a questão, principalmente quando você perceber que ela não é envolvendo conceitos mais complicados, como, por exemplo, aí, progressão aritmética ou geométrica. Tenta analisar se você não consegue fazer um cálculo de cabeça. Tá? Tenta analisar se esse cálculo que você está fazendo, ele não quer simplesmente que você tenha percepção. A gente fez umas revisões agora, que era a respeito de triângulo, né? Que a área de um era 3 vezes superior à de outro, e aquilo não precisa de cálculo. Então você pode esperar aí de 12 questões, pode esperar aí umas 3 que ele não vai querer que você faça o cálculo, que ele vai querer que você olhe e tente entender. 3 ou mais, tá? Acredito até que umas 3 ou 4, certo? Então tenha esse cuidado, porque nem tudo você resolve com fórmula. Então por isso que eu sempre falei nas minhas aulas ali, quem me acompanhou, principalmente aí no curso integral, que você estudar de uma apostila em que ela vem com a fórmula pronta, eu acho completamente errado. Porque dependendo da prova, ela vai querer que tu tenha percepção, ainda mais uma banca como é a FGV. Gente, vamos lá então para mais uma questão. Essa é outra, tá? E eu acredito que a gente vai ter uma questão aqui nesse sentido. Se não for nesse sentido, daqui a pouco ele vai colocar lá aquelas questões que ele fala, por exemplo, que Pedro Pedro é irmão de Carla, tá? Carla tem um gato. Enfim, você já viu esse tipo de questão, né? A gente fez esse tipo de questão. E nessas questões não vai adiantar, gente. A gente vai ter que cair muito mais aí para a área da percepção. Tá? A gente tem que ter esse cuidado aí e saber que pode cair alguma coisa relacionada a isso aí. Tá bom? Gente, vamos lá então. Olha só. 6 carros participam de uma corrida e a ordem de largada foi. Aliás, essa que eu falei antes, aquele modelo, não é nem tanto percepção, tá? A gente vai ter que fazer a lógica ali da tabela, tá? Vai ter que fazer uma tabelinha como você viu antes. Foca naquele sistema, tá? Só para a gente não perder aqui o fio da meada. Quando eu falei naquele tipo de questão, é aquela que a gente tem as tabelas, tá? E aí você vai fazendo o seguinte, ó, você vai colocando X e a hora que você coloca um X, você pode marcar como verdadeiro uma outra parte, tá? E aí você vai excluindo as outras etapas. Eu acho que você lembra disso, tá? Se você não lembra, tem questão tanto no YouTube aqui, quanto questões aí, mais de uma, para quem teve meu curso regular. Gente, 6 carros participam de uma corrida e a ordem de largada foi A, B, C, D, E e F. Durante a corrida, os eventos a seguir ocorreram em sequência. Aqui eu vou dar um macete para você já. Eu não lembro, eu não vi essa parte do edital, se ele aceita que você leve duas cores de caneta, mas normalmente sim. A preta e a azul, né? Então, assim, leva uma preta e uma azul, porque para esse tipo de questão, às vezes é interessante que você consiga identificar um elemento e outro, tá? Você já vai entender o que eu quero dizer, e aqui eu só vou usar 2 cores justamente para simular como é que você poderia fazer na prova. Tá? Às vezes 2 cores vai te ajudar aí para você fazer uma percepção melhor. Durante a corrida, os eventos a seguir ocorreram em sequência, tá? O terceiro fez uma ultrapassagem. Então, se o terceiro fez uma ultrapassagem, o terceiro é C. O C veio para cá e o B veio para cá. Perfeito? Então, a gente tem isso agora. O último fez 2 ultrapassagens. O último, gente, é o F, né?
Eu estou fazendo com calma justamente para ter uma atenção aqui redobrada, tá? Então, o último ele fez duas ultrapassagens. Se o último fez duas ultrapassagens, ele passou o E e depois passou o D. Ou seja, ele acabou ficando na frente do D. Deixa eu só retornar aqui que eu apaguei tudo, gente. Vamos lá. Parará, parará, parará. Só um minutinho, gente, que como eu apaguei ali, agora para a gente retornar. Vou fazer o seguinte aqui, deixa eu trazer a câmera para mim aqui de novo. Hoje está me judiando um pouquinho, mas tudo bem, né? Vamos enlouquecer com isso. O importante é que a gente consiga aqui ter ali. Beleza, não consegui recuperar tudo aqui, mas vai ser o suficiente aqui para a gente conseguir dar a sequência. Nem que eu faça de novo aqui para você, tá? Gente, por isso que eu peço aí que se inscrevam, tá? E dê like, porque às vezes a gente pega um sistema e o sistema ele tá nos judiando um pouquinho. E às vezes a gente pega, regrava a aula, a gente faz de novo, a gente está cansado e regrava, então a gente pede essa moral aí para você, tá? O terceiro fez uma ultrapassagem, então aqui, ó, só para a gente voltar, o C veio para cá, né? E o B veio para cá. Trocaram de lugar. O último fez duas ultrapassagens. Então o que aconteceu aqui, ó? O F, ele veio parar na frente do D, certo? O F veio parar na frente do D. Então, nós temos essa nova configuração. Aqui eu vou usar outra cor para a gente perceber como a questão, às vezes, da caneta, de ter mais de uma caneta com mais de uma cor, ela vai te ajudar. O penúltimo, que agora é o D, tá? Ele fez 3 ultrapassagens. Então, olha só o que aconteceu. Ele ultrapassou o F e ultrapassou o B, porque agora é o B que está aqui, né? Então, olha só, o penúltimo fez 3 ultrapassagens. Na verdade, ele fez 3, né? Não foi nem 2. Então, o penúltimo, que é o D, ele passou o F, ele passou o B e ele passou o C. Então, o que aconteceu? O D, ele acabou vindo para cá, ó. Certo? Então, com as 3 ultrapassagens, passou o F, passou o B e passou o C. Ele acabou indo para segundo lugar. Okay? E o terceiro, quem que é o terceiro agora, gente? O terceiro é o C. O C fez 2 ultrapassagens, tá? Se o C agora, que está em terceiro, fez 2 ultrapassagens, ele ultrapassou o D e ultrapassou o A, o C acabou indo para cá, gente, sendo o primeiro. Tá? Então, com essa configuração, nós temos C, A, D, B, F, D. Vamos lá. Ah, e o E, né? Faltou o E ainda. Tá? Que o E se manteve lá na última posição. Ok? Vamos dar uma conferidinha. O terceiro fez uma ultrapassagem. Ok? Ele inverteu o lugar ali, né? O último fez 2 ultrapassagens. Ok? Que é a questão do F. O penúltimo fez 3 ultrapassagens. Beleza, que foi o D que ficou em segundo. E o terceiro fez 2 ultrapassagens, que o C ficou em primeiro. Então é correto afirmar que o F ficou em quarto lugar? Não. Não. Ah, tem um erro aqui, tá, gente? O D não tá aqui, tá? É o E que tá lá, tá? O D acabou aqui ficando em terceiro, né? Repetir ele. Então, assim, o F ficou em quarto lugar? Não. O F ficou em quinto.
A terminou em primeiro? Não, A terminou em segundo. Não é a A nem a B. C terminou em segundo lugar? Não, também. C terminou em primeiro. D terminou em terceiro? Correto. D terminou em terceiro lugar. E aí nós temos a nossa resposta correta, tá? E terminou em quinto? Não, o E terminou em último. Então a nossa resposta correta, letra D. D terminou em terceiro, tá? Essa indústria que eu tinha comentado antes ali é um tipo de cálculo que vai exigir que você tenha percepção. Tá? Interessante a gente saber o mecanismo, como que ela trabalha, certo? E aí eu volto a frisar, cuidado com aquelas questões que ela faz ligações dizendo que o irmão de Pedro é advogado, esse advogado é casado com Maria, que é prima de Pedro, possui 2 filhas, trabalha na Justiça Federal. E aí ele vai fazer certas relações com isso e vai depois dizendo, Maria não gosta de Antônio. Quem não gosta de Antônio não gosta de Pedro. Então você vai fazendo alguns quadros e nesses quadros ali você vai colocando círculo ou X. Lembra disso, né? Não estou te fazendo aqui para explicar. Eu estou te mostrando isso para você lembrar que esse tipo de questão você tem que levar para a prova, tá? Isso é muito provável que vai cair. Gente, vamos para então a nossa última questão. Vamos para a nossa última questão. É uma questão que é outra que eu digo para você que você tem que levar para a prova, tá? Questões relacionadas com idade é do tipo de questão mais complicada que eu, na minha visão, que possa cair, porque você tem que enxergar, você tem que criar novas fórmulas para substituir por variáveis, tá? A gente já vai entender o que eu quero dizer. Vamos lá. No dia 1º de maio de certo ano do passado, Roberto reparou que a sua idade, então a idade de Roberto, é o triplo a idade de Roberto. Então era o triplo da soma das idades do seu filho. Tá? Então, gente, o que é que a gente vai ter aqui? Ó? A idade de Roberto é o triplo da soma das idades dos seus filhos, que na época tinham 6 e 8. Então é o triplo da soma. Beleza? Tá? Então a idade de Roberto vai ser 3 vezes 6, 18, mais 3 vezes 8, 24. Ok? Perfeito? Então, gente, se eu somar isso 18 com o 24, eu sei que a idade de Roberto ela era 42. Ok? Vamos lá. No dia 1º de maio de 2023, Roberto reparou que a sua idade era apenas um ano a menos que o dobro da soma da idade dos seus filhos. Vamos lá de novo, vamos entender isso, tá? No dia 1º de maio, Roberto reparou que a sua idade, ou seja, depois de um outro momento, Roberto reparou que a idade que ele tinha era apenas um ano a menos, e aqui eu já vou colocar uma coisa aqui, ó. A idade de Roberto era um ano a menos que alguma outra coisa. Se eu estou falando que a idade de Roberto era um ano a menos, eu vou imaginar que a idade de Roberto ela seja isso aqui, ó. 50. Se ela é um ano a menos, significa que a outra referência que eu tenho, ela vai ser um ano a mais. Certo? E o resultado disso, gente, vai ser menos 1. Certo? Isso é importante você perceber, essa relação.
Se o Roberto reparou que a sua idade, a idade de Roberto, era apenas um ano a menos que o dobro da idade dos seus filhos, significa que a idade do Roberto menos o dobro da idade dos filhos, que eu vou fazer algo aqui, ó, vai ter que ser menos 1. Esse 50 e 51 eu só fiz aqui para exemplificar, tá? Esses valores aqui são fictícios, certo? Então, só para exemplificar do porquê a idade de Roberto menos alguma coisa vai ter que dar menos 1, que é o menos, tá? Certo? Só para você entender de onde que vai sair isso aqui. Então, um ano a menos que o dobro da soma das idades de seus filhos. Só que o que acontece, gente? Nesse momento aqui, ó, que é o segundo momento do cálculo, nesse momento aqui, ó, eu não sei qual que é a idade dos filhos deles. Tampouco sei a idade de Roberto. Só que o que acontece? Para esse tipo de situação, a gente vai ter que criar uma referência para atribuir a idade do filho 1 e do filho 2. Certo? Eu vou atribuir o filho 2 como sendo o mais velho, tá? E o filho 1 como sendo o mais novo. O que eu sei do meu filho mais novo? Que em determinada época, tá? Que quando o Roberto tinha 42, o filho mais novo tinha 6. Certo? Então, o que eu sei? Que a diferença de Roberto, a diferença de Roberto menos o filho 1, que é o mais novo, é o seguinte: o Roberto tem 42 e o filho 1 ele tem 6. Certo? Em determinado momento, o Roberto tem 42 e o filho 1 tem 6. Então, eu sei que a diferença de idade deles é 36. Correto? Então, a diferença de idade deles é 36. O que eu posso pensar com relação a isso? Eu consigo chegar na conclusão do seguinte, ó, que o filho 1 é a idade de Roberto menos 36. Perfeito? Veja que se eu pegar a idade de Roberto, que é nesse momento aqui mesmo, ó, se eu pegar a idade do Roberto, que é 42, e reduzir de 36, vai dar exatamente o 6. A idade de Roberto sempre tem uma diferença de 36 anos, porque, logicamente, à medida que o Roberto faz um ano, o filho dele também vai fazer um ano. Ah, professor, mas eles não fazem aniversário no mesmo dia, na mesma data. Gente, aí é muito preciosismo, tá? Então não precisa ir nessa ideia. Então o filho 1, eu vou chamar aqui, ó, de R menos 36. Assim como o filho 2, gente, o filho 2, eu vou ter aqui como R menos 34. Por quê? O filho 2, que é o mais velho, quando Roberto tinha 42, o filho mais velho tinha 8. Então, a diferença que eles têm é um pouquinho menor, tá? É 34. Então, a gente vai colocar o filho 2 como sendo R menos 34. Tá?
Certo? Então, o que, que a gente faz quando a gente tem esse tipo de cálculo? A gente acha alguma referência para uma informação que aparentemente eu não tenho. E esse é o principal desafio desse tipo de cálculo, certo? Então, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Roberto reparou que a sua idade era apenas um ano a menos, por isso aqui que a gente colocou o menos um aqui no final, tá? Era apenas um ano a menos que o dobro da soma da idade dos seus filhos. Ou seja, o filho 1 é R menos 36. Como é soma, sinal de mais, né? Vou dar mais espaço aqui, porque senão não vai caber. Então eu tenho o filho 1 R menos 36 mais R menos 34. Tá? Olha que questão. É uma questão complicadinha, mas o que eu preciso aqui que você entenda é que nesse tipo de questão, ou até em algumas outras, eu preciso achar uma equação que vá fazer o papel de uma informação que eu não tinha, que é a idade do filho 1 e do filho 2. Feito isso, agora a gente vai para um segundo momento, que é o desenvolvimento do cálculo, tá? Mas o mais importante é que você entenda esse conceito, que às vezes você precisa achar uma equação para fazer as vezes de um valor que eu não tenho. Então, olha só como é que a gente vai ter agora. R. Gente, menos 2 com menos 2 vezes R é menos 2R. Menos com menos do menos 36 vai dar mais. 2 vezes 36, 72. Menos com mais do R, eu vou ter menos. Então, menos 2R. E o 34 menos com menos vai dar mais. O 34 a gente vai ter 68 igual a menos 1. Certo? Perfeito? Vamos lá. Olha o que, é que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar primeiro os meus R's, tá? Então, se eu juntar esse aqui com esse aqui, eu tenho menos 4R. Perfeito? Menos 4R com o R positivo que eu tenho aqui, ó, eu tenho menos 4R e um R positivo. Então, eu tenho menos 3R. Agora, a gente vai para o outro lado. Tá? O 72 estava de um lado, vai passar para o outro. Menos 68. E o 1 já estava lá, vai permanecer ali. Ok? Vamos lá. E aí eu vou ter aqui, ó, 72 com 68 com o 1. Vou deixar esse 1 de fora, tá? Só vamos fazer desses dois aqui, deixar o 1 de fora, depois a gente acrescenta. 8 com 2, 10. E 7 com 6 com 1, 14. Então eu tenho 140 com mais o 1 aqui. Então eu vou ter menos 141. E agora eu vou ter aqui, ó, menos 141 dividido por menos 3. Como eu tenho dois sinais negativos, a minha resposta aqui ela vai acabar tendo que ser positiva. Tá? Gente, 141 dividido por 3. Eu gosto. Dá para fazer na mão ele aqui, tá? Vamos fazer na mão aqui. Depois eu vou dizer como é que eu também pensaria em fazer. Deixa eu... Não, eu não vou apagar nada, tá? Vou apagar só essa partezinha aqui, ó. Essa aqui não tá... Só um simples cálculo. E 41 por 3. 3 cabe em 14? Cabe. Quantas vezes? 4. Né? A
A gente vai ter 12 aqui. Vai estar 0, o 2. 3 não cabe em 2. Eu vou botar o 1 aqui. E aí vai fechar direitinho. 3 cabe em 21 quantas vezes? 7. Eu vou chegar então ao valor aqui de 47. Tá? Eu poderia fazer aqui que 3 vezes 50 daria 150. E ir reduzindo um pouquinho para tentar fazer de cabeça, tá? Mas isso aí a gente está colocando aí para quem tenha já o desenvolvimento. Quem não tem, dá para fazer na mão, assim, vai dar show de bola também. A gente não vai acabar perdendo muito tempo com isso. Então, gente, o que é que ele quer saber? A idade do filho mais velho de Roberto. Qual é a idade do filho mais velho de Roberto? É uma diferença de 34 anos, né? É uma diferença de 34 anos. Então, gente, se eu pegar aqui, ó, a parte final em verde, 47 menos 34, eu vou achar 13 anos, tá bom? E aí a gente finaliza, então, o nosso cálculo, ok? Então, mais um aí para a gente fazer. Eu já estou criando um novo slide aqui, porque eu vou colocar alguns extras aqui também. Gente, para não passar desapercebido, eu preciso que você leve para a prova também. Não esquece, tá? Não esquece que, às vezes, quando eu tenho uma progressão aritmética, ele não quer que você ache a ideia simplesmente dos valores que estão explícitos, certo? Ele não quer dos valores que estão explícitos. A gente lembra de uma questão em que ele colocou uma quantidade de pontos, tá? Ele colocou uma quantidade de pontos e aí na primeira ele tinha... Na primeira ele tinha, vamos supor assim, 3 pontos, certo? Na segunda, ele tinha 6 pontos, ok? Na segunda ele tinha 6 pontos. Gente, acho que agora eu vou acabar não conseguindo lembrar. Deixa eu ver se a gente consegue. Tá, e aqui, ó. Na outra ele colocou 12, certo? E na outra, vamos ver aqui, ó. A diferença entre esses dois aqui a gente vai ter 3, tá? Ó. A diferença entre esses outros aqui, ó, eu vou ter 6. Perfeito? E aí na outra sequência que ele colocou 21, certo? E depois na outra ele colocou, por exemplo, 32. Tá, vamos lá. Olha o que eu quero dizer com isso. Deixa eu fazer a sequência bonitinha aqui embaixo, tá? Porque daqui a pouco ele vai te dar uma sequência aqui, ó. E conforme o enunciado que ele esteja te pedindo, gente, você não vai se deter nessa sequência que ele já passou logo de cara. Às vezes o que ele quer é que você perceba que entre 6 e 3 a diferença é 3. Entre 6 e 12 a diferença é 6. Entre 12 e 21 a diferença é 9. Entre 21 e 33, eu vou colocar aqui, tá? Entre 21 e 33 a diferença é 12. E ele vai querer que você use esses valores aqui de baixo que estão, digamos, ocultos. Então, cuidado com isso. Leva para prova que a gente tem uma fórmula, tá? AN igual a A1 mais quantidade total de termos menos 1 multiplicado pela razão. A razão, gente, é nesse caso aqui, ó, 3, porque ele se desloca de 3 em 3. Bom? E vamos supor que eu tivesse essa sequência aqui, ó. Olha para essa aqui, tá?
Quem quisesse saber o termo de número 80, que está aqui, ó, na posição de número 80, entendendo que esse aqui é meu primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto. Ele quer saber qual que é o 80. O que é que você vai fazer? Você vai entender que quando eu quero chegar no meu segundo termo, eu dou um pulo. Um pulo de razão de que tamanho? Razão 3. Quando eu quero chegar no segundo, aliás, quando eu quero chegar no terceiro, eu dou o meu segundo pulo, com razão 3. Quando eu quero chegar no quarto, eu dou o meu terceiro pulo. Tu tá vendo que a quantidade de pulos que você dá é uma inferior do que o termo que você quer. Para achar o quarto termo, foram 3 pulos. Então, para achar o termo de número 80, quantos pulos vão ser? Quantos pulos vão ser? Para achar o termo de número 80, sempre é um a menos, são 79 pulos de tamanho 3, porque a razão, né, de tamanho 3. Só que a gente tem que somar com o primeiro termo, porque o primeiro termo, nenhum pulo chegou nele. Então eu vou ter que somar o valor desse meu primeiro termo. Então o que é que eu vou ter aqui? Ó? 3 mais 79 vezes 3, eu vou achar 237. Ou seja, o valor vai ser 240, é o valor do oitavo termo. Nada mais, nada menos, isso é, do que essa fórmula aqui, ó. Certo? Olha só. Se eu quisesse achar o termo de número 80, e a notação que a gente faz é isso, ó, 80. Primeiro termo, 3 mais n, que é a quantidade de termos totais. A quantidade de termos totais é a que eu estou procurando aqui, ó, 80. Menos 1 multiplicado pela razão. Olha o que é que vai virar isso. 80 igual 3 mais 79 vezes 3. Exatamente o que a gente tem aqui, ó. Tá? Então, só fica com essa ideia, volta ao vídeo, caso precise, para você pegar essa ideia aqui. E se você precisasse somar todos os termos, tá? Vamos supor que a cada mês, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, ele ganhasse 3, 6, 9, 12, Joãozinho ganhasse isso de mesada. A mesada foi aumentando gradativamente. Ao chegar no oitavo mês, no mês 80º, quanto ele tinha ganhado de grana, quanto ele tinha juntado. Aí a gente usa a soma dos termos. Tá? E aí o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o primeiro termo mais o último, certo? Multiplicado pela quantidade de termos dividido por 2. Tá? Pode acontecer isso também. Eu aposto muito em questão de progressão aritmética, tá? Então, cuida muito disso. É um conteúdo que eu aconselho aí uma revisão mais minuciosa nas questões. Eu não passo aqui, gente, porque eu acho mais interessante que você revise pelas questões que a gente passou. Tá? E como as questões, elas demandaram muito tempo, não sei se eu gravei alguma aqui para a galera do YouTube, tá? Acho que até gravei. Como elas demandam muito, muito tempo, não seria uma aula de revisão, seria uma aula teórica, tá? Então essa não é a nossa ideia, tá certo, gente? Leva isso para a prova. Deixa eu lembrar o que é mais aqui que a gente tem que ter. Gente, eu já falei para vocês, para você levar para a prova as fórmulas geométricas, né, de área e de volume, né, tanto do círculo quanto de um quadrado, né, de um quadrado ou de um retângulo. Já falei para você levar também a questão aí, né, volume, o que você multiplica a área pela altura. Importante você saber que a diagonal de um quadrado é raiz de 2, isso é igual a 1,41. E mais uma coisa, tá? Para a gente
gente finalizar, eu quero que você leve essa área aqui, porque eles têm gostado. Não é para finalizar, que eu lembrei de mais uma coisa. Eu quero que você leve essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula do trapézio. E lembra que um trapézio nem sempre ele é simétrico assim, ele pode ser isso aqui, ó. Tá? E a fórmula dele, a gente tem como a área disso sendo o Bzinho, que é a base menor, tá? Mais o Bzão, que é a área maior, multiplicado pelo H, que é a nossa altura, dividido por 2. Leva isso para a prova, porque também pode cair. E para finalizar, gente, vou criar mais um slide aqui. Às vezes, ele pode pedir para você para achar a área disso aqui, ó, um triângulo. Tá? Existe uma forma que ela é bem conhecida, em que uma das formas, um dos triângulos mais clássicos, ele é proporcional a 3, 4 e 5. O que é que eu quero dizer com isso? E quando você tiver esse lado aqui, que ele diga que esse lado ele é 6 e esse é 8, você já pode perceber que o que aconteceu aqui foi ele pegar a base desse triângulo e multiplicar por 2, ó, vezes 2 e vezes 2. Se ele utilizou aqui a base desse triângulo, que ele é proporcional a 3, 4 e 5, e isso é bem comum acontecer, e ele deu os valores aqui de 6 e de 8, você já sabe que aqui vai ter que ser 10. Tá? Porque aqui é a base que é proporcional, a parte que é proporcional a 5. Olha, vou colocar um outro exemplo aqui para você. Se ele desse para você aqui na minha parte menor, tá? Se ele desse na minha parte menor, e hoje, só porque a revisão ele está me judiando, tá? Vamos lá, nós vamos entregar aqui, como a gente está no final, vou entregar de novo para vocês enquanto ele inicia, tá? Olha só, gente. Se eu tivesse aqui assim, ó, 3, 4 e 5, e no lado menorzinho, certo? Tivesse 21, ok? Embaixo tivesse 28, está percebendo que o que aconteceu foi que ele usou uma razão igual a 7, uma proporção igual a 7, porque 3 vezes 7 deu 21, tá? 3 vezes 7 deu 21. Aqui embaixo deu 7 vezes 4, 28. E a maiorzinha que nós temos, que chama a hipotenusa, a gente vai ter que fazer o mesmo cálculo, só que aí o 7 proporcional a 5. Tá? Vou colocar isso aqui no papel para você, só enquanto eu estou voltando aqui. Show de bola. Espero que agora ele não me derrube mais. Mas vamos lá, olha só. Tá? Ele é 3, 4 e 5. Você já entendeu, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, ó, eu vou usar como se fosse 7, tá? Se eu tivesse aqui, ele desse para você 21, desse aqui 28 e perguntasse esse valor aqui, gente, logicamente que esse valor aqui, ele vai ser, se eu já sei que aqui eu estou usando proporção a 7, é a mesma coisa com 5. 5 vezes 7, eu vou ter aqui um valor de 35, sem eu precisar fazer cálculo. Caso você precise fazer e você note, tá, que não é com essa proporção, por exemplo, ele deu aqui, ó, 15 e aqui ele deu 12, eu não vou entrar em outras proporções de triângulo, tá, senão eu vou te encher muito a cabeça. Você teria que, para achar essa parte aqui, ó, fazer Pitágoras, tá? Não esquece que é outra coisa que eu acho que você tem que levar para a prova, tá? Então, aí você faria a parte aqui de Bhaskara para achar o que a gente pode chamar aqui, ó. Isso aqui não vem ao caso, tá? Qual que é A, qual que é B, qual que é C. Certo? Eu gosto
colocar o C aqui na hipotenusa, certo? Que é o maior. Fechou? Daí, nesse caso, nós teríamos aqui, ó, C ao quadrado igual a 12 mais 12 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Tá? C ao quadrado igual a 144 mais 225. E aí nós acharíamos o valor aqui para a gente fazer o nosso cálculo. Acho que o que importa aqui agora, nesse momento, é que a gente saiba o mecanismo. Tá bom, gente? Galera, vê se eu coloquei aqui para você. Porra, daqui a pouco estou atrapalhando aqui, gente. Só para a gente, se a tela não apareceu para você aqui, gente, só assim, ó. Veja aqui, eu comecei aqui, né, com a minha base 3, 4 e 5, e se eu estiver usando a proporção 7, porque ele me deu esse valor e esse. E ele quer que você saiba qual que é esse aqui. Perceba que se ele deu 21 aqui, ó, ele está usando a proporção 7, porque 21 vezes 3, 3 vezes 7 é 21. Aí, 7 vezes 4, que é aqui embaixo a proporção que a gente usa, 28. Beleza, estou localizando que o triângulo que eu tenho aqui é com base 3 e 4. Então aqui em cima vai ser com base 5. E se a proporção eu percebi que é 7, eu vou ter aqui, ó, 5 vezes 7, 35. Se você não conseguir fazer isso, e ele te deu ali, ó, valores 15 e 12, e aí você consegue perceber que eles não são proporcionais a 3 e 4, eu não vou entrar aqui em outras fórmulas de triângulo, você vai ter que usar Pitágoras mesmo. Certo, gente? Aí a gente usa Pitágoras e vai ser feliz aí também que vai dar certo. Gente, finalizando então, agora só vou falar com vocês. Porcentagem, acréscimos e decréscimos. Entenda o que é o 1 na fórmula. E o 1 mais eu acresço e eu vou ter o valor do montante, que é o capital mais o juro. E o 1 menos eu dou um desconto, certo? Se eu quero dar um desconto de 10%, eu vou fazer 1 menos 0,10, eu vou ter 0,90. Multiplico o capital pelo 0,90. Pitágoras, que eu coloquei agora, você tem que levar. Você é obrigado a levar para a prova as fórmulas de progressão aritmética, geométrica, eu nem vou entrar nesse detalhe. Você tem que levar para a prova áreas de circunferência, de quadrado, quadrado e retângulo, que é a mesma coisa, lado vezes lado, e o volume, que tu só multiplica a área pela altura, tá? Desse objeto. É muito importante você levar. Cuidado com aquelas negações quando você tem um então. O ponto crucial é o então. Tá? Se você tem o centão e ele te dá ali 3 proposições, você vai pegar o então, vai analisar ele, e o que tem antes do então você mantém, e tudo que tem antes do então, que às vezes pode ser uma proposição composta, você nega. Tá? Então, você pode ter depois do então ali um conectivo E. Você vai trocar tudo que tiver depois do então, tu vai negar. Então, se é E, vai virar OU. E aí, as proposições, a primeira você nega, a segunda você nega também. Aquilo que tiver depois do então. Tá? Isso eu acredito que vai cair também, tá? Essas negações aí envolvendo se então. Não esquece da simbologia. Porque a gente está acostumado a fazer com a proposição uma frasezinha. Não esquece da simbologia e faz pelo menos um cálculo aí utilizando a simbologia. Se você está fazendo através aí do texto, da proposição escrita, tenta transformar ela em símbolos, tá? E refazer. Leva a tabela verdade na tua cabeça. Eu tô com uma ideia, não caiu muito nas últimas provas, mas aquela questão com relação ao todo, certo? Todo, eu dei o exemplo, todo homem é fiel, usa isso, tá? Pensa nisso aí também. Essa questão que eu coloquei por último, que eu passei ali sobre idades, a idade que fulano tinha e que vai ter, é complicado, mas principalmente aquela que a gente viu durante o curso, tenta pegar aquele modelo,
certo? Não sei se eu cheguei a gravar no YouTube, que eu tive algumas amostras aqui do curso no YouTube, então sinceramente agora não lembro de cabeça, mas é uma questão aí que eu penso que possa cair. Aquela questão que a gente, com as tabelas, a gente coloca ali o círculo para dizer que tal coisa é positiva, é verdadeira, e o X para dizer que é negativo, a gente vai anulando. Reveja ela, essa você que tem no YouTube, e tem mais de uma aí para quem acompanhou o curso, tá? Isso é fundamental também, aí que você acabe revendo essa questão. A divisão proporcional. A divisão proporcional não. Regra de 3 simples e composta. Cuidado com ela inversamente proporcional, e se eles quiserem ferrar um pouquinho, o conceito de número inverso, tá? Onde a gente tem a inversamente proporcional, que o 1 vai em cima e embaixo a gente tem os valores. E aí vai virar um mínimo múltiplo comum. Não vá para a prova sem saber mínimo múltiplo comum também. Ok? Gente, eu vou acabar falando um monte de coisa aqui, mas eu acho que o principal, juro que a última coisa que eu vou lembrar para você, que eu acredito que possa cair, pelo que a gente viu, é diagrama de Venn. Aqueles que a gente faz os círculos e tem as interseções, tá? Então, cuida com isso. Simbologia, tá? Onde a gente tem ali a união com o U e a interseção com ele virado para baixo, tá? O U ao contrário. Cuida disso, da questão da simbologia. Eu acho que nisso, gente, eu chego aqui no final. Eu espero que a gente tenha conseguido aí atingir o objetivo. Hoje deu uns probleminhas ali com o nosso slide, mas eu acredito que a gente conseguiu aí chegar em algo bem bacana, tá bom? Espero que depois você venha aí me chamar dizendo aí, contando o quão proveitoso foi para você, assim como diversos alunos aí têm comigo, que deixam comentários aqui depois falando do aproveitamento que tiveram, tá? Não quero ser chato, mas probabilidade também, a gente já resolveu várias hoje, tá? Então, pega essa questão aí. Mas eu espero realmente aí que você consiga ter através aí do raciocínio lógico um diferencial. Você chegue na tua prova aí e consiga arrebentar nela. Tá certo, gente? Aguardo vocês aí para depois deixar um comentário dizendo o que acharam, né, do curso como um todo, da revisão como um todo. E depois aí na prova, como que você foi, né? Forte abraço. Até.